Bom, eu queria ler Ezequiel 37. É um texto muito conhecido. Eu creio que todo mundo aqui que já tem uma vida com Deus já há algum tempo, uma vida na igreja, já tem ouvido falar. Mas ele é um texto introdutório, tá bom? Fala assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Até aqui por enquanto. Muitas vezes as pessoas que ministram essa mensagem fazem bastante referência à situação do profeta, né? Como que o profeta reage? Como nós, enquanto profetas, reagimos quando a gente está diante de um vale? E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas eu não sei como que você chegou aqui essa manhã. Talvez você seja um vale. Talvez a sua vida esteja aparentemente tudo bem. Às vezes o seu discipulador não sabe, o seu líder de célula não sabe. Mas só Deus sabe o que está de fato no seu coração e no meu coração. Às vezes você se sente cobrado, às vezes você tem muita vontade de servir a Deus, mas não tem tanto ânimo, não tem tanto vigor. E talvez muitos esperam que você tenha uma postura de guerreiro, de soldado, de exército, mas você não consegue. Às vezes o seu osso está tão seco, mas tão seco, e o cenário que você está tão seco, que você não consegue se ver como um soldado. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de introduzir essa palavra. Qual a diferença entre o soldado e entre um osso seco? Se você já está aqui como um soldado, como uma pessoa que está em pé diante da obra de Deus, e firme, com vigor, um dia você foi um osso seco. Quem aqui já foi um osso seco? Só eu? E põe seco nisso, né, gente? A gente era osso mesmo, né? Acho que daí que vem o ditado, que a gente era osso. Osso duro de roer, né? E por conta das circunstâncias da vida, por conta do que nos ensinaram, por conta de várias situações, a gente muitas vezes veio de um contexto que você fala: nossa, se alguém me conhecesse daquela época, talvez não me acharia tão bonito quanto me acham hoje. E essa mensagem também é para você que se sente um osso, que se sente num vale. Às vezes você não é o osso, mas às vezes você está no vale. E glória a Deus por isso, porque Deus só leva profetas para vale. Amém? Agora, por que Deus leva um profeta para um vale? Lá em Ezequiel 1, fala que Ezequiel ele sentiu a presença poderosa do Senhor. E o Espírito me levou e me pôs. O Espírito leva uma pessoa, leva um profeta e coloca em um lugar. Você que já entregou a sua vida para Jesus, assim como eu me converti há... Quantos anos, Li? É tempo, né? Uns 15 anos, né? Uns 15 anos de convertida. Falei que eu sou velha, não sou nova. E logo que eu me converti, eu orei, eu falei: Deus, a partir de hoje, eu quero que minha vida seja totalmente conduzida pelo Senhor. Por mais que eu sei que eu vou querer fazer um monte de coisa da minha vontade, eu quero que o Senhor me coloque nos lugares que eu preciso estar. E assim tem sido, gente. Às vezes tem lugares que eu não quero estar e Deus tem me colocado. Até em questão de emprego. Até hoje eu tive algumas experiências de trabalho e todas elas eu tenho a plena convicção que foi Deus que me colocou para fazer a diferença. Então, quem anda com Deus, o Espírito Santo te coloca em alguns lugares. Não é por acaso. Eu estou nessa família por acaso, acho que eu sou adotado. Eu estou nesse trabalho por acaso. Não, o Espírito Santo te colocou num lugar específico durante um tempo específico. E nesse lugar, com certeza, tem muitos ossos.
É um lugar, às vezes, de ruína, é um lugar onde tem pessoas enfermas, é um lugar, às vezes, onde tem pessoas, sei lá, que precisam de libertação. Só que a nossa correria da nossa vida, às vezes, não deixa a gente perceber o quanto que o vale é seco. A gente acha, às vezes, que é normal ter um vale seco. Agora, enquanto pessoas que eram ossos secos, qual a nossa responsabilidade? Eu sei que todo mundo já sabe a resposta, né? A nossa responsabilidade é fazer a diferença. Só que para fazer a diferença tem algumas características, que é aí que eu entro na mensagem. Qual a característica de um soldado? Um soldado do grande exército. Todo mundo entende que a gente está num exército. Às vezes parece meio ditador essa palavra, né? Exército, soldado, né? Mas não é, o exército de Deus. A própria palavra de Deus nos traz referência sobre o que é um exército. Existe o exército do mal, o exército das trevas e seus ajudadores. E existe o exército de Deus. Quem já assiste filme de soldado, às vezes vê a postura de alguns soldados, né? Quando é filme de comédia, são algumas posturas engraçadas. O soldado que faz piadinha, o soldado que é o distraído, o soldado que dorme no ponto. Só que enquanto soldados a gente tem uma responsabilidade. Fala assim, eu tenho uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade é minha. Vira para a pessoa do seu lado e fala, não é sua. É minha. E a gente, muitas vezes, tenta transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas. Ou até para Deus mesmo. Até Ezequiel tentou fazer isso. Muito bonitinha a resposta dele, demonstrando a dependência dele de Deus, né? Só que eu trabalho, gente, num abrigo. E tem 20 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Então, eu atendo muito adolescente. E sempre que eu leio essa palavra, me remete à fala de alguns adolescentes, da maneira, às vezes, com que eles canalizam para outra pessoa a sua responsabilidade. Então, quando Deus pergunta, Ezequiel, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E Ezequiel vira e fala, Senhor, somente tu sabes. Bonito, dependente. Só que eu ouço isso de tantos adolescentes. Você pode vencer na sua vida? Ai, não sei, só você sabe, só Deus sabe. Ah, você pode ser um vencedor? Ah, só Deus sabe. Ah, fulano pode ser curado? Ah, só Deus sabe. E isso, muitas vezes, a gente faz, no nosso cotidiano, impensadas vezes. Quantas vezes a gente faz isso? Passa a responsabilidade nossa para Deus. Passa a responsabilidade que é minha para o meu irmão. Só que Deus devolve para ele. E ele disse, profetize para esses ossos. Ou seja, calma lá, a responsabilidade é sua, a ação é sua, a ação não é minha. De uma maneira muito carinhosa, Deus ensina ele. E até explica como ele deve fazer isso. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Ou seja, a ação é sua. Falar ação é minha. E a ação é uma atitude prática. O reino de Deus ele é muito prático, né, gente? Eu não sou muito de muitas coisas, sei lá, de sentimento, sabe? Tem gente que é mais assim, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou prática. Eu sou macho, como dizem alguns, né? Eu até brinco, estou brincando, sou mulher. Mas é uma atitude prática. Né? Atitude prática envolve uma ação. Não é uma coisa que você sente no culto, não é um calafrio. Ah, eu queria tanto, um dia eu ouvi de uma pessoa, eu queria tanto sentir aquele frio na barriga de quando eu era convertido. Que bom, que delícia que é, gente. Mas desculpa, pode ser que talvez você nunca mais sinta, só na glória, quando você vê Deus. Agora, se você ficar esperando sentir o frio na barriga, para você ter uma ação, para você ter uma experiência, para você se envolver com as coisas de Deus. E o próximo ponto é que daí Deus ensinou a Ezequiel como ele ia
ter uma atitude prática. E Deus deu uma atitude direta. Profetize sobre os ossos. E lá no versículo 7, fala que Ezequiel profetizou. E enquanto ele falava, a vida era gerada. Enquanto Ezequiel falava, os ossos começavam a se mover. Porque ele falava com autoridade, ele falava no nome do Senhor. Amém? O que tem acontecido no seu cenário quando você tem falado alguma coisa? O que eu tenho falado alguma coisa? As pessoas ficam mais desanimadas. As pessoas têm sentido de fé. A sua célula tem sentido de fé quando você compartilha alguma coisa? Ou as pessoas têm estado abatidas? Quando você abre seu coração para alguém, as pessoas se aproximam e são inspiradas a buscar Deus? Ou elas são inspiradas a desanimar? Às vezes, gente, no próprio contexto de célula, uma pessoa está voando e abre o coração para um que está parado. A tendência é desacelerar se você dá ouvidos. A tendência não é o que está parado começar a andar. A tendência é você, o que estava voando, anda, o que estava andando, para. Qual tem sido as palavras que têm saído da sua e da minha boca? São palavras de murmurações? São palavras de comparação? São palavras de fofoca? Murmuração, porque às vezes é difícil a gente ter fé. Ontem eu ministrei o dízimo e oferta, e Deus falou comigo que às vezes é difícil. Eu ministrei Hebreus 11:1, né? Que fala da fé. Só que às vezes é difícil a gente ter fé quando a nossa geladeira está vazia. É difícil ter fé quando tem boleto para pagar. É difícil ter fé quando o marido quer ir embora de casa ou a mulher. É difícil ter fé quando o filho está rebelde. É difícil ter fé quando a gente se depara com um contexto que não é aquele que a gente queria. O que é mais fácil é murmurar, é reclamar, é se queixar, é se desanimar. E tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que diante de um vale se apegam mais a Deus. Tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Às vezes está passando por uma luta, a pessoa fala, é agora que eu tenho que buscar Deus. Pelo menos, tipo de pessoa humilde, né? Agora tem pessoas que buscam mais a Deus quando ela está na fartura. Quando ela está na dificuldade, ela não busca. Quando ela está na dificuldade, ela pensa que Deus esqueceu dela. Deus abençoou ela a vida inteira. Colocou ela num cenário difícil. Ah, Deus me abandonou. Ai, será mesmo que tudo que eu vivi foi verdade? Será que a minha experiência com Deus foi verdade mesmo? Será que não foi emoção minha quando eu me converti? Querido, Deus te escolheu, amém? A sua aliança com Deus, Ele planejou. Quem aqui já aceitou Jesus? Bastante gente, né? Quando você aceitou Jesus, Jesus chamou você para algo novo. Uma vida nova, uma vida cristã. Quer ser um pequeno Cristo. É ter Jesus como a sua vida. E eu ter Jesus como a minha vida. E Deus chamou a gente para isso. Não foi pessoas que escolheu, você e eu. Porque se for pessoas, a gente se desanima. O primeiro não que essa pessoa fala para a gente cai fora. Não é assim que a gente faz com pessoas? Ai, estou gostando de ficar perto de você, meu amigo. Então, tá tudo legal, tudo bom. A primeira pisada na bola, tchau, tchau, vou arrumar outro amigo. Tem muitas pessoas no mundo, tem bilhões de pessoas no mundo. Isso a gente faz com pessoas. Agora, quando Deus escolhe você, quando Deus me escolheu, foi para uma aliança. É por isso que às vezes a gente pisa tanto na bola e Deus tem paciência com a gente. Porque Ele preserva a aliança. É por isso que às vezes a gente não se sente merecedor de tantas bênçãos e Deus mesmo assim abençoa. Porque Ele tem uma aliança. E a aliança que Deus tem com a gente, ela não quebra. Por mais que às vezes a gente queira quebrar. Amém? Fala assim, Deus foi quem me escolheu. E Ele quer que eu me desenvolva
que eu adquira habilidades, que eu vença a timidez, que eu queira ser abençoado, que eu queira romper. Isso em todas as áreas, viu, gente? Não é só aqui na vida da igreja, não. É no seu trabalho, é na sua família. Se você não consegue ser carinhoso, Deus te chama para aprender. Se você é mal-humorado, Deus te chama para ser mais simpático. Se ninguém aguenta estar perto de você, Deus te chama para ser uma pessoa mais agradável. Se você não consegue se envolver com as coisas de Deus, Deus te chama para você ser melhor, para você ser mais proativo. Ah, mas eu sou tímido. Quem é que não é? Hoje é difícil ter pessoas que não são tímidas, né? Não sei se é porque eu sou tímida, eu conheço um monte de gente tímida também. É mais fácil encontrar gente tímida do que gente tipo Mário, tipo Marciano, assim, né? Acho que é mais fácil. Tipo pastor Adriano, pastor Israel. Pastor Israel, bem, bom exemplo. Agora, e aí, gente? Por quanto tempo mais a gente vai ficar preso às nossas limitações? Tem gente que me conhece aqui quando eu me converti, eu tinha 14 anos, né? Gente, se tem uma pessoa tímida, essa pessoa fui eu. A minha história de vida me levou a ser uma pessoa tímida, desculpa. E assim fui. Eu cresci, minha história de vida é bem triste, algumas pessoas conhecem, mas não vai dar tempo de contar hoje. Ah, dá um pouco de tempo. Agora é 10:10. Tá, vou contar um pouco, tá? Eu nasci, né? O meu pai... Eu sou fruto de um relacionamento, eu e o Iago. Meu irmão Iago tá ali, né? Ele tem vergonha que eu conto essas coisas, mas... Vou contar só uma parte, tá, Iago? E eu sofri... Meus pais têm uma história de vida muito triste. Meu pai viu o pai dele matar a mãe dele quando ele tinha 9 anos. Por culpa, todo mundo sempre disse que foi dele, porque ele gerou uma contenda. Então ele cresceu com isso, ele era de família bem próspera, daí o meu avô foi preso, ficou 300 mil anos preso e ele foi para um abrigo. Ele, o irmão dele e as irmãs foram para a casa de parentes. A minha mãe, por outro lado, a mãe dela engravidou com 19 anos, teve que passar 9 meses da gestação presa dentro de casa, porque era mãe solteira. Então ela não podia sair. E quando minha mãe nasceu, para não falar que minha avó era mãe solteira, eles disseram que ela havia sido achada no lixo. E minha mãe foi descobrir que ela não tinha sido achada no lixo, ela já era muito grande, já era adulta. E ela nunca conseguiu chamar a mãe dela de mãe. A minha avó morreu e minha mãe nunca conseguiu chamar ela de mãe. Então ela cresceu muito triste, porque a minha família é negra, né? E minha mãe tinha nascido um pouco mais clara e a família toda tinha muito preconceito. Hoje minha mãe é morena, mas na época ela era mais tipo eu, assim, meio papel de pão molhado. E daí juntou, os dois revoltados se encontraram, meu pai e minha mãe, né? Engravidaram, tiveram um filho, perdeu, e meu pai batia muito na minha mãe. Falam que criança não lembra das coisas, gente. Você que tem filho bebê, lembra. Tem experiências que são tão traumáticas para a nossa vida que a gente tem foto na nossa cabeça. Eu lembro de cenas de quando eu tinha 2 anos de idade, que pelas contas, para mim é tão visível, que Deus já me curou, amém? Mas o registro eu tenho de coisas que eu tinha 2 anos de idade, quando meu pai batia na minha mãe. E ele fechava eu e meu irmão no banheiro, né? E batia na minha mãe. Só essa parte, Thiago. E batia na minha mãe. Só que ele fazia tortura, ele batia com cobre, depois passava sal grosso e a gente chorava desesperado. Eu conto isso com essa naturalidade, é uma história bem triste, mas porque assim, eu já contei ela tantas vezes, todo mundo sempre quer saber, que eu já perdi a emoção de contar a história. Tá? E deixa eu tentar contar com mais emoção. Gente, muito triste. Meu pai batia na minha mãe, passava sal nas costas e a gente chorava, porque a gente ouvia os gritos. E ele falava, quanto mais você chorar, mais eu vou bater. Então, desde cedo, eu aprendi a conter. Eu continha o choro, continha emoção, ficava fechada naquilo, de não poder chorar, de não poder expressar.
Eu, com 3 anos de idade, eu cortei a ponta do meu dedão do pé. O que uma criança de 3 anos de idade faz quando corta a ponta do dedão do pé? Chora, grita, corre para a mãe, para o pai. Eu não, eu escondi. Eu estanquei o sangue com a roupa suja para ninguém ver, porque eu não queria preocupar e eu não queria apanhar. 2 coisas. Então, foi assim que eu cresci. Estou explicando por que eu sou tímida, tá? Por que eu fiquei muito tímida, muito retraída. Depois, meus pais e minha mãe viveram nessa vida até eu ter uns 6 anos de idade. Não, até uns 4 anos de idade, daí eles se separaram. Meu pai vivia ameaçando minha mãe que ela não podia ir embora, senão ele ia perseguir, matar os irmãos dela, ameaça. Típica de violência doméstica. Mas um dia, minha mãe conseguiu fugir. Daí a gente fugiu e escondemos em casa de pessoas que socorreram a gente de madrugada e conseguimos chegar em Paulínia. E em Paulínia, a gente começou a viver a vida. Meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai visitava a gente final de semana. E nenhum desses finais de semana ele levou eu e meu irmão embora. E a gente ficou 2 anos sem ver minha mãe, sem minha mãe saber por onde a gente andava. Nesses 2 anos a gente morou na rua, pedimos comida na rua, dormimos em posto, roubava em supermercado. Foram 2 anos assim da nossa vida. Aí tem que falar como triste, né? Gente, roubava em supermercado. E apanhava muito, 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 porque meu pai é esquizofrênico. E na época a gente não sabia, mas depois que ele foi preso, descobriu, né? Então a gente morou 2 anos na rua com uma pessoa esquizofrênica, que já tentou matar eu e meu irmão várias vezes. Um dia a gente foi no Rio, essa cena também ficou gravada. E a gente estava... Eu não sabia nadar. E meu pai levou eu e minha prima no colo. Chegou lá no meio do rio, ele me soltou. E voltou com a minha prima. E eu fiquei. Fiquei lá me afogando, morrendo. Passou uma pessoa, gente, Deus, né? Passou uma pessoa, eu segurei na primeira pessoa. E já estava desfalecendo tudo, tossindo água, quase morrendo. Devia ter uns 5 anos, uns 6 anos. Daí conseguiram me reanimar. O que aconteceu comigo? Levei uma surra por ter sobrevivido. Legal, né? E apanhei porque não era para eu ter pedido ajuda, era para ter morrido. Depois eu vou falar do perdão do meu pai, tá? Essa parte eu tô... Daí, voltando embora nesse mesmo dia, ele tinha furado a minha orelha. Colocado um brinco, comprado um brinco. Naquela época era caro essas coisas, eu acho, né? No que ele viu, olhou para minha orelha, no meu afogamento eu tinha perdido o meu brinco. Como eu posso perder um brinco morrendo, né? Devia ter segurado. Na hora, mas não deu tempo. Daí o que aconteceu? De lá de cima do penhasco ele me jogou. E era muito alto, gente, muito alto. Eu acho, porque eu era criança. Criança vê as coisas numa proporção grande, mas eu morreria. Eu sei que eu morreria. E eu agarrei na roupa dele, assim. E ele me jogando, me empurrando, e eu segurando a roupa e não soltando, e segurando, e Deus estava ali comigo me segurando também. Até que uma pessoa passou, ai, para de loucura, traz essa menina. Estou viva aqui. Glória a Deus, né? Então, eu estou dizendo que eu tive muitas experiências. Essa foi uma das experiências, mas teve N e outras. Teve as do Iago também, que o dia que ele pregar, ele conta, tá? E eu tive muitas experiências que me deixaram tímida, retraída, com vontade de viver. Sabe quando você quer cavar um buraco e viver lá? Ou morrer? Essa era a vida que eu queria para mim. Afinal, né? E eu estou dizendo isso para você por quê? Porque quando Deus escolhe uma pessoa, Ele escolhe uma pessoa para superar. Por incrível que pareça, meu nome significa, sabe o quê? Aquela que supera. Minha cara, né? Não fica preso nas suas limitações, na sua história, na sua timidez, na sua falta de habilidade ou excesso de habilidade. Se desvencilha.
vença, rompa. E quando eu me converti, eu lembro na célula ali me chamava para conduzir, eu tinha muita vergonha, né? E um dia eu orei no culto, eu falei, Deus, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, eu vou recusar quando o Senhor me chamar para fazer uma coisa para o Senhor. Mesmo que a minha cara queime, mesmo que as minhas pernas tremam, e seja longe, mesmo que seja perto, mesmo que eu nunca mais vou falar não, porque eu falei muito não por conta de falta de habilidade que eu tinha. E hoje quando eu falo para as discípulas, timidez é superável. Não é porque alguém me contou. Gente, tinha irmãos que passavam na rua e eu atravessava a calçada. Mas não era por arrogância, era porque eu tinha tanta vergonha de falar oi, tanta vergonha, que eu vi o irmão lá na frente, ou a irmã lá na frente, eu cortava o caminho. Tudo para não falar um oi. Não era porque eu era antipática, que eu sempre fui simpática, né? Mas não era por antipatia, era por timidez. Agora, quando Deus escolhe uma pessoa, independente da forma que ela é, com os defeitos que ela tem, Ele escolhe para que a pessoa supere. Para que a pessoa consiga se desprender daquilo que agarra a vida dela e consiga vencer. É para isso que Deus escolhe uma pessoa. Não é para que a gente crie 1.000 argumentos para não fazer aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Porque se Ele está chamando, é porque Ele está capacitando. Amém? Se Deus está mandando você fazer uma coisa, aceita o desafio. Mesmo que a sua cara fique queimada. Eu ouvi uma frase uma vez que fala assim, é melhor você ficar 5 minutos com o rosto vermelho do que a vida inteira com um sorriso amarelo. E quem diz não para as coisas de Deus, vive com um sorriso amarelo. Porque tudo que você pergunta para essa pessoa, ela cria argumento. E você já sabe, às vezes, que é argumento do coração. E você, às vezes, ainda até insiste, né? Não por você. A gente não ganha nada. Eu não estou ganhando salário nenhum para ministrar na célula. Eu não estou ganhando salário nenhum para fazer discipulado. Mas a gente insiste porque a gente sabe que o propósito de Deus é despertar o potencial máximo das pessoas. Casa com a visão da MDA, né? Despertar o potencial máximo. Esse é o propósito do discipulado. É tirar a pessoa da condição de um comodismo e colocar num vale de ossos secos onde ela possa ser um soldado. E eu falei no início que às vezes você é o osso seco. Mas hoje Deus vai soprar o fôlego da vida em você, amém? E você vai conseguir se levantar como um soldado, assumir o seu posto, parar de ficar jogando a responsabilidade para Deus, porque Deus já deu a responsabilidade para você. Parar de ficar colocando suas faltas de habilidade, falta disso, falta daquilo, na frente daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou falar de 3 características de um soldado. Nossa, eu tenho bastante tempo, mas já está quase terminando. É bom quando o palestrante fala isso, né? Vamos lá. A primeira característica é disciplina, domínio próprio. Eu vou ler lá 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 10. Ele fala assim, olha, o apóstolo Paulo: levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance o maior de pessoas.
Fala assim: um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Amém, gente? O apóstolo Paulo fala sobre sacrifício aqui. Ele não fala sobre sacrifício de boi, de vaca, de carneiro. Ele fala de um alto sacrifício. Ele fala de disciplina. Um soldado, ele precisa ser disciplinado. Porque enquanto o nosso exterior vai se desgastando, o nosso interior vai se renovando a cada dia. Isso fala de compromisso que a gente tem com o reino, com Deus. Ele fala que todos os dias a gente é entregue à morte. Só que no nosso contexto de igreja moderna, eu sei que todo mundo que está aqui está buscando a Deus e todo mundo é gente boa e irmão, amém? Mas eu estou falando da igreja contemporânea. A igreja de Cristo hoje, a gente não é entregue à morte todo dia. Um dia que a gente é entregue à morte, a gente quase morre de verdade. A gente não é entregue à morte todo dia, porque a gente não se dispõe a se sacrificar de fato. Porque a gente tem uma vida secular que muitas vezes é mais importante do que a gente buscar Deus. Porque a gente tem entretenimento demais que não leva a gente para a cruz, não leva a gente para a morte. A gente tem muitas alegrias. Muitas alegrias. E a gente não é entregue à morte todo dia. Talvez se a gente morasse em outro país, não sei. Mas a realidade é que aqui no Brasil, tudo que a gente faz parece que é demais. É vigília? É relógio de oração? Ai, coisa da cabeça do pastor Ramar. Mais uma. É, sei lá, discipulado? Ai, pra quê? É, célula, quarta? Ai, muitos dias, terça, quarta, sexta, vigília, sábado, culto de celebração, domingo de manhã, domingo à noite. É muita coisa. É muita coisa para quem está muito apegado à vida. Porque para quem está sendo entregue à morte todo dia, para que as outras pessoas tenham vida, e a gente é o sacrifício, não é muita coisa. Ah, mas você fala isso porque você não tem filho. Eu vou ter, gente, ninguém nunca mais vai poder falar isso para mim. Ah, você tem tempo porque você não tem filho. Ai, tomara que eu continue com tempo, né? Para daí dar um exemplo legal, né? Mas você fala isso porque... Ah, você morou na rua, você não sabe da minha história. Eu sei que tem gente com história bem mais difícil do que a minha. Eu lido com elas todos os dias, eu trabalho com isso, gente. Com gente que tem histórias muito piores do que as minhas. Acho que é por isso que tem uma identificação aí com a minha área, né? Mas enquanto o nosso exterior, ele vai se desgastando, o nosso interior vai se renovando cada dia. E quem anda com Deus não tem as suas forças retiradas, mas se renova como a águia e voa. Amém? Eu sei, gente, que todo culto a gente escuta a mesma coisa. Eu imagino que nas outras igrejas também. Todo domingo vai um apelo. Acho que a maioria das igrejas fazem isso. Não conheço outra igreja. Mas deve ser assim. Um apelo para mudança de vida, um apelo para o comprometimento, um apelo para disciplina. Disciplina de conseguir ter tempo com Deus. Disciplina de conseguir ser dizimista. Disciplina de conseguir ser ofertante, de conseguir ser generoso. Disciplina de conseguir ter tempo com os filhos. Disciplina de conseguir ter tempo com a mulher ou com o marido. Disciplina de ser submissa quem é mulher. Disciplina de amar a esposa como Cristo amou a igreja para quem é homem. Disciplina de ser obediente aos pais, para os filhos. Disciplina dos pais não irritar os filhos, para os pais. A nossa vida é cheia de disciplinas. Disciplina de não falar mal do chefe. Disciplina de ser um referencial no nosso trabalho. Mas não, ser referencial, né? Se chega no horário, é pelego. Se faz o horário do almoço certinho, é pelego. Se tem compromisso com o seu trabalho, se você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer,
Se você tem um comprometimento de fato com aquilo, ai, é pelego, porque incomoda as pessoas. Hoje incomoda as pessoas fazer o que é certo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus te chamou para ter disciplina. E me chamou também. E a disciplina, não tem algo mais prático do que a disciplina. Porque a gente só passa a ter disciplina depois que a gente constrói um hábito, não é isso? Não tem como a gente ter disciplina se a gente não tem um hábito de fazer uma coisa. Então vai ter que ter um começo. Para a gente ter o hábito de alguma coisa, vai ter que ter um começo que é mais cansativo, que é mais desgastante, que exige uma renúncia maior, para que depois isso vá virando um hábito. Um soldado sem disciplina, gente, imagina um soldado numa guerra sem disciplina, na guerra normal. Hora de acordar para o treinamento. Ai, não. Na minha casa eu acordava só a partir das 10. Vamos comer. Ai, não tem frango frito? Eu não como cérebro de galinha. Vamos fazer o treinamento com a arma do tiro? Ai, não, eu não sei, eu não sou boa em pontaria. Vamos correr para ficar com condicionamento físico? Ai, você sabe que eu tenho problema nas pernas. Não posso correr. Está fazendo o que na guerra? Está fazendo o que? Você tem tanto lugar para estar, em vez de estar numa guerra. Não tem tanto lugar para a gente estar, gente, do que a gente está aqui na guerra, no reino de Deus. Cá para nós. Agora, se está na guerra, desculpa, filho, se você não pega a sua arma e não tem a sua disciplina, você vai acabar precisando sendo carregado pelos outros. Segundo e terceiro ponto, vou falar os dois porque o texto bíblico é o mesmo, tá? Atenção, é atenção. Soldado precisa ter atenção. Atenção para quê? Atenção para enxergar a necessidade dos outros. Atenção para ter uma visão global, para ter uma visão de todo. Porque o soldado que fica muito focado no seu próprio umbigo, sem enxergar o que está ao seu redor, ele só pensa em se proteger, né? Eu vou ir para um cantinho e vou ficar com a arma lá. Só que ele se esquece que se a guerra for perdida, ele também vai morrer. A segunda palavra é constância. A terceira, constância. Ou seja, ele não abandona o seu posto, independente das dificuldades. Aí, sobre atenção e constância, eu tenho um exemplo tão lindo na Bíblia, você já deve ter visto já. Mas, ai gente, que história linda. É uma das histórias mais bonitas que eu acho da Bíblia. E pouca gente se atenta para essa pessoa. Está lá em segundo livro de Reis, capítulo 5. Gente, o tema da ministração é o milagre da transformação, dos ossos para um grande exército. E o assunto é exército, tá? Exército de Deus, para quem está anotando. Em segundo livro de Reis, capítulo 5, fala sobre a cura de Naamã. E eu vou ler, fala assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por quê? Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença. Tá, só que eu não quero falar sobre Naamã, tá? A história dele é bonita também, mas no 2 fala. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Gente, imagina uma menina escrava. Os sírios foram, atacaram Israel e levaram uma menina escrava. Uma menina que tinha tudo para... escrava, gente. Longe da sua família. Com muitos traumas, imagino. Eu. Né? Sonhos. Porque as meninas de Israel, elas sonhavam. Elas tinham sonho de se casar, tinha idade para se casar. Tinha muitos sonhos, eles tinham tempo para tudo. O povo de Israel é assim, eles têm um tempo específico para que as coisas aconteçam. E ela teve que pular trocentas mil fases, porque ela foi levada como uma escrava. E é sobre ela que eu queria falar um pouquinho.
Essa menina morava numa casa do povo que dizimou os familiares dela, do povo que dizimou o povo dela. Então já devia ter uma rixinha básica aí, né? E Naamã estava doente. Se fosse a gente no lugar dessa menina, o que a gente pensaria? Graças a Deus essa praga vai morrer, né? Não vejo hora, contar as datas, contar os dias. Naamã vai morrer. É bom que está colhendo o que plantou. É bom que a vingança tarda, mas não falha. É bom que essa menina, que esse Naamã morra de uma vez. Só que não, gente. Olha só o coração dessa menina. É impressionante. Imagina você no lugar dessa menina. E ela fala assim, ela era escrava, tá? E ela foi e falou para a patroa dela, que é a mulher de Naamã, né? Falou assim, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Gente, uma pequena solução de uma pessoa pequena chegou aos ouvidos de um rei. Você ainda se acha pequeno? E ela apontou uma solução. Tinha toda uma guerra física acontecendo, tinha toda uma guerra emocional acontecendo. E ela decidiu tomar o posto dela de soldado. Afinal, o que é emoção? Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. O que é emoção diante disso? O que é depressão diante disso? Eu tenho um chamado, Deus me escolheu. Deus me escolheu. É um tempo, em Eclesiastes fala que e tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3, né? E essa menina falou, não, eu quero fazer a diferença. Porque a minha missão é mais importante do que a minha própria vida. A minha missão é mais importante do que os meus sonhos. E ela decidiu fazer isso. Ela decidiu vencer tudo que ela tinha de amargura para fazer a diferença. E a reflexão para a gente. Qual a amargura, ou qual ressentimento, ou qual tristeza que tem impedido você de assumir o seu posto? Deus falou comigo também, viu? O que é difícil demais para você superar para que você assuma o seu posto? É raiva? É vontade de ser justo a todo custo? Ah, não é justo. É justo que eu tenha isso. É justo que eu tenha aquilo. Se essa menina fosse justa a ponto de querer fazer a justiça com as próprias mãos dela, gente, ela não teria feito o papel dela. E daí todo mundo conhece a história de Naamã, que ele foi lá e foi curado de fato, né? Todo mundo conhece ou não? Conhece? A maioria. Se você não conhece, lê o capítulo 5 inteiro do segundo livro de Reis, que é muito legal. Depois tem várias histórias também. Servo de Eliseu, que fica ganancioso e depois pega lepra. Muito legal essa parte. Legal não para ele, né? Mas para o exemplo da ganância. Amém? Eu queria convidar a equipe de louvor. O propósito de Deus, gente, é que a gente ande sobre as águas. Tem um clipe, um vídeo da Fernanda Brum, que eu coloquei no Face essa semana. Quem viu? Ah, acho que ninguém viu mesmo, porque ninguém curtiu. Ah, se levantasse a mão e não curtiu, hein? Não, né? Você viu, Li? Você curtiu? Não? É lindo, gente. Vai lá no meu Face e coloca. Acho que, não sei se todo mundo conhece, é uma música que eu acho que é nova. Ela fala por um momento assim. Quem conhece? Ninguém? Gente, escuta essa música. Ela é muito linda mesmo. Porque ela fala de uma pessoa que construiu uma casa numa ladeira. Num lugar bom, num lugar agradável. É por um momento assim, da Fernanda Brum.
construiu num lugar agradável, num lugar bom, mas Deus estava convidando ela a construir a casa dela no topo, mas ela quis construir no meio da ladeira. E o refrão fala assim, que ela não tenha andado vazio a chorar, que essa pessoa não tenha andado vazio a chorar, mas também não consegue caminhar sobre as águas, porque ficou no meio termo. E quantos de nós às vezes está assim, eu não estou vazio a chorar, eu não estou com depressão, minha vida está boa, minha família está boa, Deus está me abençoando, meu emprego está bom. Eu tenho tudo que eu pedi, não é o que eu sonhei. Calma lá, não é as coisas que eu sonhei, mas tudo que eu pedi para Deus, Deus está fazendo. Mas eu não consigo caminhar sobre as águas.